Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Rômulo e meus amigos. Vamos para uma reportagem bem interessante. Ela foi solta aqui no dia 26. Cara, e tem alguns videozinhos que eu vou soltar para vocês aqui do que aconteceu nessa semana, né? Essa semana que terminou agora na sexta-feira, no dia 27. Então vou soltar alguns videozinhos logo após esse aqui, do que aconteceu do dia 23 ao dia 27 dessa semana aí, no mundo dos investimentos, voltados mais aqui para os fundos imobiliários e alguns assuntos também de ações, beleza? Olha só, galera, se você não nos conhece e está caindo de paraquedas aqui nesse videozinho, apresento-lhes o nosso canal chamado Renda Máxima. Ela fica no YouTube, esse canal. Você pode achar a gente lá no www.youtube.com/rendamaxi, tá? E você pode procurar a gente lá que você vai encontrar, tem várias informações interessantes lá. Não esquece de deixar também aquele like maroto aí no vídeo, caso mesmo venha agradar aí vocês do que a gente vai trazer aqui. Bom, vamos lá, vou cair aqui na reportagem logo. Olha que interessante, essa reportagem aqui foi do dia 26, tá? Foi feito pelo João Vitor aqui, do site fis.com.br, tá? Olha só, os donos do IFIX. Veja as 5 maiores gestoras do índice de fundos imobiliários. Então a gente sabe que o IBOV, que é o Ibovespa lá, né? Pega o índice da Bolsa, a gente tem o índice do CDI, a gente tem o índice de IPCA e tem o IFIX. São alguns índices que a gente olha também para poder analisar alguns fundos imobiliários. E eu vou conciliar dois assuntos aqui. A gente vai ler essa reportagem. Ele fez algum destaque para alguns fundos imobiliários de uma gestora específica. E eles estão até aqui na abinha. A gente vai dar uma passeada neles, tá? Então, olha só. Os fundos imobiliários da Quineia, eu gosto muito da Quineia, tá, cara? Elas representam mais de 17% do IFIX, cara. Então você tem a taxa ali que rege os fundos imobiliários, que é o IFIX, e 17% dessa taxa, quem detém, quem está controlando essa criança aí é a Quineia. E a Quineia, velho, dica de passagem, tem fundos imobiliários muito interessantes, dignos de serem estudados com muita calma. Então vamos lá, olha só. O IFIX é o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira. Cada um dos FII presentes nesse índice possui um peso diferente, e alguns inclusive fazem parte da mesma gestora. Aí no caso ele está falando da Quineia. Ele vai falar de alguns outros gestores aqui, mas o foco dele vai ser mais na Quineia, tá? Então, quais são as gestoras mais representativas do IFIX? Em participação no índice, a campeã indiscutivelmente é a Quineia, cujos seus fundos imobiliários respondem a 17,259% da composição total do IFIX. Ao todo, são 7 fundos imobiliários representantes nessa lista. Nós vamos ver um por um, tá? Dos 5 fundos imobiliários mais representantes do IFIX, 3 deles são da gestora Quineia. Apesar disso, ela não é a maior gestora. Olha que legal, né? Ela tem grandes fundos imobiliários que detêm aí 17%, mas mesmo assim ela não é a maior gestora aí presente nessa reportagem, tá? Nesse sentido, a XP lidera com 8 fundos imobiliários, embora representatividade seja a terceira colocada no 9,95% do IFIX, né? A Reg Investimento aparece na segunda. Os 5 fundos imobiliários fazem parte do IFIX, são responsáveis por 11,794% da sua composição. Em resumo, cara, quais são as gestoras que foram avaliadas aqui? Olha só, o Quineia, a Ed, a XP, a BTG e a RBR, tá? Quando o assunto é gestora com maior quantidade de fundos imobiliários presentes no IFIX, a gente tem a XP, que tem 8 fundos imobiliários. Depois vem a Quineia com 7, seguida da BTG também com 7, aí a gente tem a RBR com 6 e a Ed com 5, tá? E aqui vem uma perguntinha bem interessante, né? Para quem não conhece, para que serve a porcaria do IFIX, né? O que é isso daí? Para que isso serve? O IFIX é o principal índice dos fundos imobiliários da nossa bolsa. Ele funciona de maneira parecida com o Ibovespa, porém com um propósito focado nos fundos imobiliários. E aqui, cara, tem os 10, tá? Os 10 mais representativos. Eu não peguei esses 10, tá? Eu quis pegar da Quineia para mostrar para vocês uma coisa interessante. Com o IFIX, os cotistas podem fazer um acompanhamento da performance média dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores brasileira, levando em conta a variação nos preços das cotas e os dividendos distribuídos, trazendo uma visão mais abrangente sobre o retorno desses ativos. O IFIX é sim, tá, um índice que a gente usa para monitorar e também para decidir se coloca ou não na nossa carteira. Relacionado à Quineia, ele destacou aqui alguns fundos que eu vou colocar aqui para vocês um por um. Lembrando, galerinha, que todos os fundos que estão sendo mostrados aqui na reportagem, na planilha, eles não são recomendações de compra, são simplesmente uma metodologia que eu uso para analisar o fundo, se vale a pena eu perder o meu tempo para parar e estudar, e depois do estudo realizado avaliar se vale a pena ou não colocar na minha carteira ou substituir um que eu já tenho, tá? Então, a maioria do que eu separei aqui são fundos de papel, tá vendo? Tirando aqui o nosso Cafofo aqui, que ele é fundo de fundo, e o KNRI, que é um fundo de tijolo, de lajes corporativas. Então, baseado aí no que eu pego para estudar, o que eu olho, cara? Eu olho o P sobre VP, que para mim tem que estar acima, na verdade, desculpa, tem que estar abaixo de 1,02. Se ele estiver acima de 1,02, eu nem perco o meu tempo para estudar, tá? A sua liquidez, a liquidez média tem que ser acima de 1 milhão. Se ela não for acima de 1 milhão, cara, tem que ser muito bom para eu parar para estudar. O seu patrimônio tem que ser acima de 1 bilhão. E os
indicadores, né, que eu uso lá, que é o CDI, o IPCA, o IBOV, que é a Ibovespa, né, nossa bolsa, e o IFIX. E também vamos dar a classificação mediante esses pontos. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Tá abaixo de 1,02? Está. Então, ele vai ganhar uma estrelinha aqui, ó. Bom, ele vai ganhar uma estrelinha aqui. Ele está acima de 1 milhão na sua liquidez? Está. Então, ele vai ganhar mais uma estrelinha. Ele está acima de 1 bilhão? Sim, ele vai ganhar aqui mais uma estrelinha. Como que ele está em relação aos índices? Ele está acima do CDI? Não. Ele está acima do IPCA? Sim. Ele está acima do Ibovespa? Sim. Ele está acima do IFIX? Não. Então, os valores se anularam, né? N mais N, 2N. S mais S, 2S. 2 menos 2, 0. Então, não pontua. Então, ele fica com 3 estrelinhas, na minha opinião. Vamos ver o Canip. O Canip, ele está aqui abaixo de 1,02? Está. Então, vai ganhar aqui uma estrelinha. Está acima de 1 milhão? Sim. Então, vai ganhar 2 estrelinhas. Está acima de 1 bilhão? Sim. Vai ganhar mais uma estrelinha. E quantos sims ele tem aqui? Olha só, ele está acima do CDI, ele está acima do IPCA, ele está acima do Ibovespa, só está abaixo de IFIX. Cara, a maioria de sims. Então, ele ganhou aqui 4 estrelinhas. Pô, como é que faz para ganhar 5 estrelas? Aí é outro videozinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Aqui, ó, como é que ele tá? Ó? Tá acima aqui? Não, ele tá abaixo. Ganhou uma estrelinha. Então vamos colocar uma estrelinha aqui para ele. Tá acima de 1 milhão? Não. Então não vai ganhar estrelinha, não. Tá acima de 1 bilhão? Não, não vai ganhar estrelinha, não. Como é que tá? Tá acima do CDI? Não. Acima do IPCA? Não. Do Ibovespa? Sim. Não, então uma estrelinha. Esse é um fundo que eu nem perderia meu tempo para olhar ele. Entendeu? Tá acima de 0,9. Gente, não significa que o fundo é ruim, beleza? Não significa que esse fundo imobiliário aqui é ruim e que você não deveria estudar. É só uma metodologia que eu uso para peneirar, para eu perder o meu tempo em cima de um fundo específico, tá bom? Ó, quantos pontos ele tem aqui, ó? 1 ponto, 1 estrelinha, aqui perdeu 1 estrelinha, mas eles aqui já tá com 3 estrelinhas, ó. Esse aqui, ó, tá abaixo, tá acima, esse cara é 4 estrelas. Tá quase, olha, quase, pega só raspando, tá acima, e esse aqui também são 4 estrelas. O que isso aqui significa, cara? Isso aqui significa que esses fundos aqui, que é o KNHY11, KNCR11, são fundos que eu pararia para estudar. E também o KNIP11, o CANIP11. Então a gente tem aqui, em média, 3 fundos imobiliários que a gente poderia parar para pensar aqui, falar, opa, vamos dar uma estudada nesses fundos, porque algo de bom pode sair daqui. Então, na parte de fundo de papel aqui, eu teria 3 fundos para dar uma analisada. E no fundo de tijolo, tá acima de 1,02? Não, tá abaixo, ganhou uma estrelinha. Tá acima de 1 milhão? Sim, ganhou 2 estrelinhas, 3 estrelinhas, olha aqui, 4 estrelinhas, top pra gente poder estudar também. Então, na parte do Kinea, seguindo aquela reportagem ali que ela gere aí, né, ela mantém 17% da taxa do IFIX, nós temos aqui 4 fundos imobiliários interessantíssimos pra gente poder estudar, tá? E avaliar se vale a pena ou não colocar na nossa carteira. Vamos para ter 5 estrelas, o que você leva em consideração? Ah, vocês viram aqui que eu não estou olhando em momento algum o seu dividend yield e muito menos quanto que ele paga de proventos. Eu não vi isso, né? A gente pode ver isso direto no fundo ali. O dividend yield aqui, por exemplo, do primeiro, tá em torno de 11,58% aí ao mês. Tá? E como é que eu faria a 5ª estrela nesse caso aqui, né? Eu veria o dividend yield valeria meio ponto, se ele tivesse acima de um valor específico, que a gente define. Cara, eu acredito que um dividend yield a 10% tá muito bom, tá? Tá muito bom mesmo. E aqui eu olharia o provento. O que é o provento? É quanto ele me paga, né? Quanto que eu vou ter aí de retorno imediato aí ao comprar a cota, né? 75 centavos. E aí, se eu visse que esse cara aqui fosse interessante e dividend yield interessante, seria minha 5 estrelinhas. E aí, eu iria com certeza dar uma ênfase maior ao estudo do fundo. Então, galera, mostrei para vocês aí a reportagem aqui do nosso querido FIS.com.br, onde que ele mostrou aqui os donos do IFIX, né? As 5 maiores gestoras do índice de fundos imobiliários, onde que ele deu um destaque aqui para a Kinea, e eu decidi fazer essa brincadeira aqui com esses fundos imobiliários para vocês verem como que eu consigo classificar, na verdade, como eu trabalho classificando um fundo para estudo. Lembrando que a classificação não é para colocar na carteira, é muito menos uma indicação. Aqui é para classificar, para estudar, entrar mais dentro do fundo, ver os relatórios dele para saber se vale a pena ou não colocar aí na carteira. Não brinquei com os outros fundos aqui, muitos daqueles fundos ali já existem aqui, né, que é o, tá vendo? O Canip, o KNCR11, com outros aqui que também detêm grande parte aí. Eu vou deixar vocês fazerem o estudo de casa, né? Onde que a gente tem aqui os queridinhos, famosos aí, né? Que é o HGLG11, XPML11, o IRDM11, o BTLG11, o CPT11. São fundos já conhecidos por vocês, usados aí muito pelos influenciadores aí, ou economistas do YouTube, beleza? Muito obrigado, galera, por ter ficado com a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar aquele like aí, reconhecendo aquele trabalho que a gente fez para vocês, e até os próximos vídeos.